Na Assembleia de Deus em Candelária, a prática de dizimar e ofertar transcende o aspecto financeiro, se tornando um ato de fé, obediência e solidariedade. Dizimar e ofertar na AD Candel é um ato de fé que sustenta a obra do Senhor, uma expressão de fidelidade a Deus e um ato de amor e generosidade para com o próximo. Essas contribuições, além de manter a igreja funcionando, impactam vidas por meio das missões e evangelismo, proporcionam cuidado aos idosos através do CIAD, ajudam os pastores no campo e mantêm o nosso quadro de funcionários. Não deixe essa obra parar. Contribua com amor por meio da maquineta que está na mão dos nossos obreiros, por crédito ou débito, por meio do QR Code fixado em cada banco ou através da nossa chave Pix 08 332 785 000101 em nome da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Realizada a sua contribuição, envie o seu comprovante para este WhatsApp que aparece aqui na tela e que Deus continue a derramar ricas bênçãos sobre a sua vida. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez na sala virtual EBD, AD Candel, para ministrarmos a lição 13, a última lição do trimestre, 30 de junho de 2024, dentro da temática, claro, da lição do segundo trimestre, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E hoje temos como tema, fechando todo o ciclo de estudos da lição, estudaremos sobre a cidade celestial. Queira Deus nos inspirar, falar aos nossos corações, seja cristão ou não, mas queremos falar aqui numa linguagem que todos possam compreender este tema dentro da temática a carreira que nos está proposta. A gente tem ouvido uma frase interessante, aqui e ali eu ouço alguém colocar-se assim, crente para ser crente tem que ser crente para ir para o céu. Né? Porque fica sem importância e perde sentido e significado ser um cristão aqui, que vai combater o pecado, né? Fugir de tudo aquilo que vai nos contrariar ou contrariar a vontade de Deus nessa jornada cristã, e se não temos como alvo o céu, de que isso adianta? Então, por isso que a lição fecha, né? A temática do trimestre fecha com este assunto, desculpe, a cidade celestial. O texto áureo, ele é muito próprio para darmos início a esse assunto, quando Paulo escrevia aos Filipenses, ali no capítulo 3, versículo 20, dizendo assim: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo tinha essa expectativa, Paulo tinha essa esperança, como homem de Deus que eu era e instruidor, né, da palavra de Deus, né? De modo que a gente aprende também isso por todas as escrituras, né, de que somos peregrinos, forasteiros deste mundo, de que a nossa morada definitiva não é esta aqui, né, mas sim o céu, né? Por isso que Pedro também tinha esse mesmo entendimento lá na sua epístola, na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 11, ele dizia assim: amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Jesus foi enfático em afirmar que estamos aqui, mas não somos deste mundo. Jesus colocou isso para os discípulos, né? Jesus não só nos prometeu o céu, mas também um lugar específico que Ele iria preparar para a sua igreja, para estar ali para sempre com os discípulos. De modo que eu me pergunto para você,
Qual a sua expectativa de eternidade, de porvir, do além-túmulo? Que esperança você tem? Ou é um daqueles que está na desesperança, na insegurança, não sabe nem de onde veio, nem para onde vai? Não. Qual a sua expectativa de eternidade? Porque o livro de Apocalipse, ele nos traz, né, uma revelação muito expressiva, né, em torno do estado eterno, estágio final da redenção de todo salvo em Cristo Jesus. De modo que essa lição vai nos conduzir no estudo, né, a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, né, que ali desfrutaremos um dia na glorificação, dizemos assim, final do crente em Jesus, né? De modo que o ponto 1 da lição nos traz, eu chamo aqui de um elemento no cenário da eternidade, que é o paraíso. E a gente precisa entender, compreender, porque há uma certa confusão, né, em termos de ensino, de pregadores, em torno de um paraíso restaurado na terra, fazendo confusão com o período milenar, que é um período também de restauração da terra, com o estado eterno no mundo espiritual. Uma coisa é terra, outra coisa é céu. Não são coisas iguais, né? Mas muitos estão esperando aqui a restauração da terra para permanecer na terra, estar na terra, mas não é isso que nós aprendemos à luz da Escritura, da escatologia bíblica, melhor dizendo. De modo que a gente vai encontrar também que, pela a Bíblia, que o céu é o lugar de habitação e do trono de Deus. E, ao mesmo tempo, ela faz distinção lá no Salmos 115, versículo 16, quando nos diz assim a palavra do Senhor, né? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então está bem distinto nesse presente século, nessa presente era, que habitamos na terra, mas Deus está nos céus, né, em termos literais, mas sabemos que espiritualmente Ele atua e está na igreja, né? E o que Paulo pensava, qual a visão de Paulo que ele tinha acerca do paraíso, né? Na verdade é o céu, morada de Deus, dos anjos e dos salvos, está lá em 2 Coríntios 12, e lá ele esteve, né, quando arrebatado, né? A lição também nos faz uma indagação, e o que é a cidade eterna? Mas para nós compreendermos a cidade eterna, a gente tem que ver o trajeto, a cronologia da escatologia bíblica, quando depois do julgamento final, após o milênio, virá também a purificação da terra pelo fogo, como está lá em 2 Pedro 3,10, surgirá também a Nova Jerusalém, quer dizer, esta sim é a cidade eterna de Deus, né? E a gente precisa entender qual o propósito desta cidade, né? Os salvos de todos os tempos hão de desfrutar, né, das bênçãos do estado eterno e lá habitarão em corpos glorificados de natureza celestial. E aqui eu abro um parênteses, uma nota, para colocar também o seguinte, de que os ímpios também receberão um corpo não glorificado para enfrentar os horrores da condenação eterna. Daniel, no capítulo 12, falou a esse respeito, né, de que alguns iriam ressuscitar para a felicidade eterna e outro para a condenação eterna. E o mesmo que Jesus falou em João 5, 28, 29, né? Com muita clareza que há essa distinção. Todos hão de ressuscitar, agora uns hão de ressuscitar na condição de salvos para uma eternidade feliz com Deus e outro para a condenação, né? E eu me lembro aqui também do Jonathan Edwards, que viveu no século XVIII, um pregador congregacional puritano ali, americano. Ele fez um paralelo, de certa forma eu entendo que foi uma ironia entre o cristão e o não cristão em relação à eternidade, quando ele dizia que a terra é o único inferno que os cristãos experimentarão, e é o céu
e é o único céu que os não cristãos experimentarão. O que é que ele queria dizer? Ou seja, o pior para o não cristão está por vir, e a condenação eterna, né? E para o cristão, aguarda-se um céu de glória, de uma magnitude inimaginável que o cristão desfrutará. É isso que nos aponta a palavra de Deus, as Escrituras. O ponto 2 da lição nos traz o estado eterno, perfeito e eterno, né? E de Gênesis a Apocalipse, a gente encontra aí o propósito de Deus na consumação dos séculos. E isso vai se dar por ocasião da segunda vinda de Jesus, e vem o milênio, vem o estabelecimento de um novo céu, uma nova terra. Mas aqui uma indagação importante, né? Quando vai se estabelecer esse estado eterno? Cremos que com a descida do céu da nova Jerusalém, será o ápice, né, do tabernáculo de Deus com os homens na eternidade, ou seja, a habitação de Deus com os homens, né? E a Bíblia ela é muito enfática em nos mostrar o desejo de Deus sempre foi de habitar com os homens, não apenas se relacionar com os homens à distância ou espiritualmente, na ação do seu próprio espírito, não, mas habitar efetivamente, literalmente, né, com os homens. Mas lembrando o que a Bíblia nos mostra a esse respeito, Deus, ao criar o homem à sua imagem e semelhança, e coloca lá no Éden, nos diz também a palavra que ele vinha na viração do dia para conversar com Adão. Quer dizer, Deus vinha ao habitar do homem para dialogar com ele. Na peregrinação de Israel no deserto, o que foi que ocorreu? Que Deus orientou a Moisés, né, de que construísse um tabernáculo. Para quê? Porque ele tinha o seguinte desejo, disse o Senhor: e me farão um santuário e habitarei no meio deles, né? Quer dizer, Deus presente e habitando ali através do tabernáculo, naquela caminhada de Israel no deserto. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, a gente vai encontrar Jesus nos dando uma promessa de aqueles, falando daqueles que me amam, guardarão meus mandamentos, e eu e meu Pai viremos para ele e faremos o quê? Morada, né? Claro, no aspecto espiritual. E ainda Jesus, no capítulo 14 de João, faz aquela promessa de que iria preparar lugar para estarmos sempre com ele um dia na eternidade. Por isso que um dia também vai se cumprir esta profecia de Apocalipse 21, 3, que nos diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, no futuro breve, né, os salvos, né, habitarão com Deus na nova Jerusalém, né? Alguém diz que quem casa, quer casa. E a gente sabe que nas bodas do Cordeiro vai haver aquela cerimônia, né, como que Cristo casando com a igreja, porque enquanto estamos na terra, nós somos a noiva do Cordeiro, mas um dia haverá uma festa das bodas para ali nos tornarmos como que esposa de Cristo, né? E assim teremos também casa para habitar com Ele, que é precisamente, literalmente, a nova Jerusalém. É isso que nos revela a palavra de Deus. E tudo vai haver uma reconciliação também geral entre todas as coisas, entre o céu e a terra, como nos diz Paulo quando escreveu aos Colossenses 1:20, né? E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Desculpe-me. Então, a antiga ordem no estado eterno estará passada, né? E os efeitos danosos da queda do Éden, né, será abolido e dará lugar a um estado santo, puro e eterno.
Bendito seja o nome do Senhor. E ainda acerca do estado eterno, à luz de Apocalipse 22, de 1 a 5. Ali, na verdade, nos traz uma descrição, né, do paraíso na eternidade, e ali a gente vê alguns elementos que tem até uma similaridade, uma semelhança, digamos assim, entre o Éden na terra com este paraíso um dia na eternidade. Por isso que em Apocalipse nós vemos ali, quando faz menção a esses elementos, né? O rio puro da água da vida, né? Que é a fonte que brota do trono de Deus. E Jesus disse também que eu sou a vida, e até na eternidade será como um lembrete, né? Apontando para a vida eterna. Deus sempre foi a origem, o doador e o mantenedor da vida, e até na eternidade isto será lembrado acerca desta verdade bíblica, né? Fala também da árvore da vida, como havia lá no Éden, né? Também é uma figura da vida eterna, remonta o livro de Gênesis, né? E na eternidade haverá 12 frutos de mês a mês, e suas folhas para a saúde das nações, quer dizer, é o triunfo da vida sobre as enfermidades e a morte, que será abolida e vencida. E a gente fica aqui a refletir a árvore da vida, que dá um fruto que gera imortalidade. Bendito seja o nome do Senhor. A gente não dá para descrever, é melhor definir em palavras humanas esta árvore, o que efetivamente em amplitude, em termos de valores eternos, o que ela precisamente vai abranger, né? Mas na verdade é uma figura da vida eterna. A ausência de maldição, né? Diz o texto que não haverá mais, né, maldição contra alguém. Apocalipse 22, 3, quer dizer, o problema da queda, as consequências estarão definitivamente resolvidos, o mal será plenamente erradicado, e Deus e o Cordeiro no trono em adoração contínua. Bendito seja o nome do Senhor. Então, esse momento ali também vemos algo destacado na eternidade, quando estivermos ali habitando com o Senhor, que é a presença de Deus no estado eterno. Quer dizer, iremos contemplá-lo face a face, né? A sua presença será a nossa luz para sempre. O culto não será prestado mais em espírito e em verdade, né? Mas presencialmente, verdadeiramente, né? Olhando para Ele, sim, veremos o seu rosto e na sua testa o seu nome, né? Que vai ser revelado naqueles do estado eterno, né? E assim o ponto 3 da lição, caminhando para a nossa conclusão aqui, traz algo em torno do estado final dos salvos em Cristo Jesus, né? A gente precisa realçar esta esperança, né? Essa bendita esperança, como foi tratada na lição 12, né? E ali alguns pontos são importantes a gente observar aqui, como Apocalipse 21, de 9 a 10, que fala da unidade dos crentes, do Antigo e do Novo Testamento. Isso tudo faz parte do estado final, né? Porque na Nova Jerusalém, na sua descrição, ali está revelado nas 12 portas, apontando para as 12 tribos de Israel, os fundamentos do muro para o nome dos 12 apóstolos, de modo que Israel e a igreja compondo o povo de Deus na eternidade. Como disse Paulo aos Gálatas, na fé em Cristo Jesus, agora já não há mais judeus e nem grego, no sentido aqui o grego é de gentios, né? Mais um só povo. Bendito seja o nome do Senhor. De modo que, meu irmão, meu prezado amigo ouvinte que nos ouve através desta aula de escola bíblica dominical, qual o seu anseio pela eternidade? Quando olhamos para Abraão, que viveu na esperança da cidade celestial, cujo construtor é Deus. Abraão nasceu por volta do ano 2100 a.C., mas ele viveu, teve experiências com Deus fabulosas e viveu nessa esperança, né? Moisés também cumpriu a sua missão na terra, né?
como o maior ícone do Antigo Testamento e tinha também essa mesma intenção quando deixou o Egito e sua glória, porque tinha consciência de algo melhor, uma recompensa gloriosa, como escreveu o escritor aos Hebreus. E ainda diz mais assim: e todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Então estes homens viveram na fé sob figuras e sombras que se cumpriram em Jesus, no que tange a redenção, suas promessas futuras, que este veio e nos revelou plenamente o Pai. Ou seja, nós, muito mais cristãos contemporâneos, estamos mais próximos destas realidades espirituais e temos esta esperança, né? Obviamente que o fato de nós termos esperança, não estou aqui insinuando e pregando amor à morte, ou ninguém deve sair por aí procurando a morte para se encontrar com Deus, mas ter anseio pelo céu, levando a sério esta bendita esperança, né? Certo de que será muito melhor a vida lá do que neste mundo caído aqui, mesmo na presença de Deus, mesmo andando com Deus, mesmo se deleitando da sua bondade, da sua graça, do seu favor, das suas misericórdias. De modo que Paulo aos Romanos sintetizou o que eu estava colocando aqui em outras palavras, né? Quando ele dizia: porque para mim tenho por certo de que as aflições deste tempo presente não são comparadas com a glória que há de vir, que em nós há de ser revelada. Quer dizer, algo inimaginável à mente humana. De modo que queremos concluir aqui falando, trazendo a tônica da lição, a carreira que nos está proposta, a jornada, e há inimigos, são enfrentados e vencidos pela fé, oração, vigilância, né? E mantenhamos os olhos, né, no autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus, olhando para a frente. Vivamos nessa certeza, né? Sabendo de que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o fim em nossas vidas, na caminhada, na jornada, mesmo com as nossas fraquezas, com as nossas imperfeições, né? Muitas vezes com as nossas com desobediência, mas a gente recorre àquele que pode perdoar as nossas faltas, né? Portanto, a Nova Jerusalém, a cidade de Deus e do Cordeiro, de todos os salvos, nascidos de novos, triunfantes e glorificados, e um dia estaremos com o Senhor neste ambiente, nesta cidade, de eternidade a eternidade. Se você tem essa esperança, insista, persevere neste caminho. Se você não tem, precisa ter um encontro pessoal com Cristo, porque somente por Jesus Cristo se chega ao Pai. Então vem para Jesus, que Deus nos abençoe. Amém.